A semeadura é obrigatória, e esse tema é um tema muito interessante, porque uma das primeiras coisas que a gente aprende na doutrina espírita é que a responsabilidade é sempre nossa, né? A doutrina espírita retira de nós o vitimismo, retira de nós aquela vontade que a gente tem de atribuir aos outros os males, né, que nos acontecem, então mostrando para nós que a gente apenas está passando pelo efeito da ação e reação, né, da causa e efeito. Então é um tema bastante interessante, que a Beth com certeza vai apresentar com todo amor, todo carinho, como ela sempre faz. Então, dito tudo isso, convido a todos para que a gente possa realizar a nossa oração. E antes, só pedindo, né, informando a todos que, ao terminarmos a palestra e ao início do passe, aqueles que forem permanecer aqui no salão, por gentileza, permanecer em silêncio, né? E aqueles que não puderem, a saída por essa porta aqui, para que a gente possa manter o silêncio necessário para o trabalho da espiritualidade e também dos membros. Então, vamos realizar a nossa oração, para que a gente possa começar, né, da melhor forma, elevando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, nessa casa de esclarecimento, nesse hospital de almas, nessa escola de espíritos, onde nós todos viemos buscar informações, elementos que possam facilitar a nossa vida de encarnados e, posteriormente, o nosso retorno ao mundo espiritual, à nossa verdadeira pátria. E possamos aproveitar as palavras da nossa palestrante, a qual já pedimos a sua leitura que a intua, e também possamos aproveitar as energias da casa, que foi preparada com muito amor pelos mentores, para que possamos retornar aos nossos lares, preenchidos com novas informações que nos favoreçam e também com energias para que possamos partilhar com aqueles que caminham conosco. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Beth, um ser imperfeito, mas buscando a minha melhora a cada dia. A reflexão que eu trago essa noite, como a Lu já disse, é sobre semeadura livre e colheita obrigatória. Tem alguém novo aqui na casa, chegando pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar falando para vocês que chegam na casa pela primeira vez, como para todos. Mas para quem chega pela primeira vez, a expectativa do que vai encontrar, às vezes é um pouco maior, né? Aqui a gente traz a clareza do que nós viemos fazer aqui, de qual é o nosso compromisso, de como nós podemos nos melhorar. Também recebemos todas as ferramentas para que isso possa acontecer. E a consciência de que o trabalho é nosso. Somos hoje, estamos hoje, o resultado ou a colheita de tudo que nós plantamos de encarnação em encarnação até chegar a essa. Fizemos bons plantios, mas também plantamos coisas não tão boas. E o que acontece? O entendimento disso faz com que a gente saiba que todas as coisas que a gente julga ser ruins nessa vida nos são necessárias. E tudo que nos é necessário deixa de ser ruim se a gente transformar num aprendizado. Nem só das coisas ruins a gente vive nessa vida, né? Mas o que a gente supervaloriza? As dificuldades, as dores, as coisas difíceis que acontecem. Mas acontecem coisas boas na nossa vida. Só que a gente permite que passe despercebido. Quando a gente começa a entender que valorizar as coisas boas também faz parte do nosso aprendizado, a gente começa a ter um olhar mais amplo, mais aberto para
nossa própria vida, para os acontecimentos e para a forma que nós lidamos com eles. Nem tudo que acontece é ruim. E as coisas que são ruins, algo a gente tem a aprender com elas. Existem momentos e situações que vivemos que ficamos tomados pela revolta. Alguns chegam até a se revoltar com Deus. Já aconteceu isso com alguém aqui? Espírito não tem, gente, acontece isso. Quantas vezes nós já nos revoltamos? É tanta dificuldade, né? Tanto problema, briga, irritação, que a gente olha para o momento e se olhar só para o momento, a gente diz, eu não fiz nada para que isso tivesse acontecendo comigo. Por que isso está acontecendo comigo? É família, é trabalho, é a sociedade que nós vivemos. E a gente vai olhando. E se a gente tiver uma visão limitada de, tipo, o que eu fiz? Eu não me lembro. Mas você já parou para pensar? Se além de tudo que está acontecendo, a gente ainda lembrasse o porquê que aquilo está acontecendo com a gente, o quanto mais difícil seria. É uma bênção o véu do esquecimento. A gente não lembrar. Mas, com o estudo que a doutrina nos proporciona, a gente tem o entendimento que tudo que acontece com nós é necessário. E que se não foi nesta vida que nós fizemos por merecer, nós trazemos de outras vidas essa situação. E quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que muitas vezes, quando nós temos essa visão limitada, nós ficamos vibrando no sofrimento, nos agarrando ao sofrimento e nos afundando cada vez mais. Se a dor nos é necessária, o sofrimento não. O entendimento de que vivemos o que temos que viver já faz com que a gente olhe o que eu tenho que aprender com isso. O que eu tenho que melhorar para poder seguir. Nós, espíritas, já temos a consciência que não somos vítimas. O que colhemos nessa vida nem sempre é dessa vida, mas é nosso. Mas em família é tão difícil que você escolheu. Essa família, esse pai, essa mãe, esses irmãos, da mesma forma que você foi escolhido, que isso foi acordado. E eu adoro essa parte porque cai por terra, né? Deus não pediu para nascer, pediu sim, e escolheu com quem queria ver, escolheu como ia ser, fez uma programação para tudo isso. Então as pessoas que estão na nossa vida são de nossa escolha, de nossa necessidade e nossa oportunidade, assim como nós também somos as delas. Aqui nós temos que tomar um cuidado muito especial quando a gente fala em dor, em sofrimento nosso, e não querer transferir para o outro. Mas a culpa é dele. Se ele não tivesse feito isso, eu não estaria sofrendo. Essa transferência não existe. Porque se você está sofrendo, independente do que o outro tenha feito, foi você que absorveu. Foi você que trouxe para você. Ou lhe é necessário, ou foi sua escolha. Essa transferência, a gente tem que tomar cuidado. E quantas vezes fica difícil, fica pesado, e a gente diz que a culpa é do outro. A nossa clareza de que nós vivemos o que temos que viver, o que trazemos para nos melhorar, o que plantamos e estamos colhendo de outras vidas ou dessa mesmo, faz com que o nosso entendimento de tudo isso faça que a gente tenha um olhar mais calmo, mais tranquilo. Eu lembro sempre da historinha da cruz, sabe? Que existia uma pessoa que carregava a sua cruz, o seu como vida, né? E dizia, reclamava todos os dias: Deus, isso não é justo.
essa cruz é muito pesada, a cruz do outro é mais leve, aquele a cruz é mais leve, por que o Senhor não troca a minha? Por que a minha é tão pesada? E um dia chegaram até ele e falaram: ok, então nós vamos trocar a sua cruz, me dá essa. Ela foi levada e ele levado até um quartinho. Quando ele chegou e olhou assim, olha, aqui estão todas as cruzes. Você pode escolher a qual você quiser e levar para você. Ele olhou e falou: eu quero essa. Ele falou: não, essa é a única que você não pode. Não, mas eu quero essa, eu estou escolhendo. Você disse que eu podia escolher qualquer uma. Sim, mas essa é a única que você não pode. Como não? Você disse que eu poderia escolher, mas essa já era a sua. Você a devolveu para escolher outra. Entende que tudo é a maneira que a gente olha. Às vezes não é que o outro não sofre tanto, é a maneira que o outro lida com a própria dor que faz com que ele sofra menos. Não que a suposta cruz, né, que a gente não acredita que a gente carregue uma cruz, mas indo pela história, seja maior ou menor. De que maneira nós olhamos para as coisas que nós vivemos? Nos agarrando ao sofrimento, nos lamentando, reclamando ou buscando um entendimento e um aprendizado pela consciência de que vivemos o que temos o que viver. Ainda, de forma consciente, às vezes nos desviamos das leis divinas, utilizando do nosso livre-arbítrio, e depois queremos nos redimir pedindo perdão a Deus e a sua misericórdia, quando o grande entendimento aqui é: a colheita é obrigatória. Independente de positivo ou negativo seu plantio, vai estar colhendo. E Deus não perdoa, porque Ele não se sente ofendido, então Ele não tem por que nos perdoar. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, que nos dá o direito de escolher os nossos caminhos, que é o nosso plantio que fará a nossa colheita. Mas então eu não preciso pedir perdão. Depende. Se o seu perdão for da boca para fora, não, porque ele só vale quando é de coração. Agora, se algo que você fez foi para alguém que está aqui, encarnado com você, e você tem a oportunidade de se retratar, de coração levar esse pedido, faça. E faça de forma tranquila, suave, serena e amorosa. Mas e se ele não me perdoar? Aí é problema dele. Mas se o erro foi nosso, a nossa reparação faz toda a diferença no nosso processo de vida. Mas e a misericórdia de Deus? Ela não existe? Ela está aí, gente. Tanto que eu, você, nós estamos aqui pela misericórdia dele, com uma nova oportunidade de nos melhorarmos, de amenizarmos, de termos uma vida melhor. Eu sempre comento, falo: vocês acham que na programação encarnatória alguém falou lá para a espiritualidade: fica tranquilo, me dá essa chance que eu vou lá só me piorar um pouquinho e já volto? Foi isso, gente? Ou a gente disse: me dá a oportunidade de ir, que eu vou lá para me melhorar, para fazer de maneira melhor, para voltar melhor, né? É isso que nós viemos fazer aqui. E às vezes, como a nossa melhora que a gente acha que nem é vista ou reconhecida, amenizamos tantas coisas que não é do nosso entendimento e ainda assim reclamamos. Fazer um olhar para dentro, uma reforma íntima, destemida e profunda, nos auxilia no nosso processo evolutivo. Uma das compreensões que ela nos traz é da nossa própria e total responsabilidade da nossa vida
e o caminho para a nossa melhora, começando por mudar os nossos pensamentos, ações e palavras. Hoje, tenha uma postura mais amorosa também ao ver, ouvir e sentir qualquer situação que não seja sua, fazendo a nossa parte de forma mais tranquila e entregando o nosso melhor de forma consciente. Uma das grandes interpretações que nós fazemos é assim: olha, eu vou fazer isso, mas eu espero que o outro, fulano, age e reaja dessa maneira. Quando nós não temos essa influência sobre como o outro vai agir ou reagir, é um direito dele de escolha como isso vai ser feito. Então, nós fazemos supostamente a nossa parte, mas esperamos como queremos que seja a parte do outro. A parte do outro nem sempre vai ser da forma que nós desejamos, mas isso não deve interferir em nós fazermos o nosso melhor, entregando a Deus e permitindo que as coisas aconteçam e fluam naturalmente. Sobre o seu melhor, nem sempre ele vai ser tão bom para o outro, mas ainda assim, faça o seu melhor, porque é a sua parte. Entendendo isso, viverá em paz com você, terá um olhar mais amoroso para você. E como a gente se olha, como a gente se trata, é natural que a gente olhe, trate o outro, os outros à nossa volta. Quando nós aprendemos sobre esse olhar mais cuidadoso, sobre fazer o nosso melhor, sobre entregar o nosso melhor, sobre viver o nosso melhor, nós aprendemos sobre essa paz que a gente tanto busca. A paz que a gente tanto fala que quer aqui dentro, ela é uma construção através da mudança, da melhora, das boas escolhas que nós fazemos na vida. Fazer a nossa parte é uma tarefa que nem sempre é tão fácil quanto parece em palavras, né? Eu sei. Tão simples. Você só tem que fazer a sua parte. Mas a nossa parte, que é o que nos cabe, às vezes ela é bem complicada de ser executada. Não cai uma folha da árvore sequer, nem um fio de cabelo, sem a permissão do Pai. Ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Somente esses dois entendimentos já deveriam ser suficientes para acalmar o nosso coração, né? Todo mundo conhece essas duas frases? Sim. Só que existe aqui uma diferença grande, que é entre saber sabendo e saber sentindo. Saber sabendo é tudo aquilo que a gente sabe através do conhecimento, da leitura, da informação, do que chega até nós. Quando eu perguntei se todo mundo sabe, todo mundo disse que conhece as frases, né? Saber sentindo é quando, além de saber, tem aqui o entendimento da frase. Como é para você saber sentindo que não cai uma folha sequer da árvore sem a permissão do Pai? Um fio do nosso cabelo. Como é te perguntar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque a gente acha que tem fé, a gente acha que acredita, até o primeiro sacode da vida. Aí a gente fala: opa, Deus não está me vendo, Deus não cuida de mim, não é? Então, onde está essa fé do tamanho do grão de mostarda? Se essas duas frases, esse entendimento, nos fosse já consciente, quando o desespero batesse a nossa porta, a gente não abriria. Mas o que a gente faz? Quando o desespero bate, a gente abre a porta, abre sorte, abraça, incorpora e fica ali. Ai, meu Deus, e o que vai ser agora?
E não pense que eu estou falando de vocês, não. Estou falando da minha própria pessoa, muitas vezes. Não sou melhor que ninguém. Para estar aqui falando, a gente tem que pelo menos conhecer um pouquinho do que fala. E eu conheço esse desespero. Já vivi ele muitas vezes na minha vida. Hoje é uma forma mais tranquila. Hoje tem uma calmaria. Mas não quer dizer que eu ainda não passe pelas tribulações da vida. Mas, se colhemos o que plantamos, se nossa melhora pode amenizar todas as coisas da nossa vida, o que nós estamos fazendo para ainda permitir que quando o desespero bate, ele entre e fique? Não é algo para a gente refletir? Já percebemos que o medo paralisa e nos faz vibrar pelo que nós não queremos. Você sempre está onde você estiver vibrando. Só que quando nós nos deixamos ser dominados pelo medo, nós começamos a impedir que as energias melhores cheguem até nós. E vamos nos afundando, nos entregando mais e mais e mais. O nosso cérebro não entende não. Entende? Então quando você diz, Deus, eu não quero mais sofrer, ele entende, sofrer. Sofrer. Ele não entende não, ele entende afirmações. Quais são as afirmações que você tem feito na sua vida? O que você tem buscado para você de melhor em você? Passe o que tiver que passar com dignidade, entendimento e sem revolta. Ah, mas isso não é fácil, eu sei. Existem dores que chegam exatamente para nos desestruturar. É por isso que nós devemos nos construir, nos alicerçar nos entendimentos, nos ensinamentos que a doutrina nos traz, para que nós não tenhamos revolta e possamos nos melhorar através da dor. Ah, mas não é fácil. Eu sei. Eu sei. Eu também estou aqui. Eu também sinto. Mas também posso dizer para vocês que é possível. Que dá para ser feito. Precisamos compreender um pouco melhor nossa missão aqui na Terra. Semear e regar melhores sementes. Tudo que estamos vivendo faz parte da bagagem que criamos nessa ou em outra vida, porque nada fica sem resposta. E aqui entra, sabe quando você está numa situação difícil e você olha para outras pessoas fazendo tanta maldade, tanta coisa ruim e parece que nada acontece com ele? Alguém já passou por essa situação? Parece que nada acontece. Lembra que quando a gente entra na vibração do sofrimento ali, a gente vai abrindo também o nosso campo para os medos e a gente vai baixando a nossa vibração, e quanto mais a gente entrar nesse sentimento de olhar para o outro e não olhar para a gente, mais difícil vai ficando as nossas dores, as nossas situações. O que é do outro. Mas se a gente traz de outras encarnações coisas para resolver aqui, o outro também. Se não resolver nessa ou estiver plantando sementes nessa, vai colher nessa ou em outra encarnação. E para isso não precisa da nossa mão, não precisa da nossa interferência, muito menos do nosso olhar com energias que vão só nos atrapalhar. É deixar fluir, cuidar da gente. Já dá um trabalho tão grande que quando você começa a olhar mais carinhosamente para você e entender que sua melhora está nas suas mãos, você começa a cuidar de uma forma harmoniosa e deixar do outro o que é do outro. Ah, mas eu faço tanta força. Não é força, é jeito. Sabe? A gente está aqui não para empurrar a vida, mas para viver a vida. Ah, está difícil, eu sei. Mas e quando as coisas melhoram?
a gente lembra de valorizar, a gente lembra de cultivar, ou a gente simplesmente ignora esses momentos? Tem as pessoas que escolhem ficar patinando na vida, e isso é do livre-arbítrio de cada um. Está tudo bem, a gente também não pode interferir. Por isso que a doutrina fala que, uma das formas da doutrina é que a doutrina não é para quem quer, e sim para quem aguenta, porque ela nos traz clareza, verdade sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que nós viemos aqui fazer, sobre o que nos pertence. Uma coisa que acontece muito quando a gente fala de vibrar, de escolhas, são as comparações. Já viram como está o mundo hoje? Ah, eu não estou bem hoje. Nossa, mas eu estou. Ah, eu estou com uma dor. Nossa, porque você não sabe da minha. E não é? E se entra numa disputa, numa energia que só vai levando para baixo. Vocês já viram alguém entrar em disputa das coisas boas? Nossa, eu estou tão bem hoje. Ah, mas eu acordei melhor. Nossa, eu estou feliz. Que bom, porque eu também estou feliz. Já viram? Não. E será que é porque a felicidade e o bem-estar nunca acontece? Ou porque a gente nunca olha para ele da maneira que ele deveria ser visto? Tenha muito cuidado com as frequências e as sintonias que você entra na sua vida. Afinal, é a sua vida. Mudanças é sempre de dentro para fora. A gente está sempre semeando. Ai, mas eu estou colhendo isso, tá? Ok. E o que você está semeando com essa colheita para que as próximas sejam diferentes? A fé no porvir faz com que a gente escolha ser melhor, independente do que estiver acontecendo. Nós falamos tanto de querer um mundo melhor, mas nós precisamos ser seres melhores para isso. Nós precisamos, através da nossa mudança, mostrar para as pessoas que quiserem ver que dá para fazer diferente. Ah, mas isso vai mudar o mundo dela? Não sei, mas garanto que vai mudar o seu. E você vive com quem? Com você o tempo todo. Doses homeopáticas de amor, de entendimento, faz com que você construa um mundo melhor para você viver. E todas as outras pessoas que quiserem agregar esse mundo são sempre muito bem-vindas. Na pergunta 909 do livro dos Espíritos, diz: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com poucos esforços. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Parece que tudo isso que eu estou falando, essa reflexão, entra de uma maneira como se fosse uma dura. Mas não é uma dura, não. É um sacode na gente. Porque tudo que eu estou falando aqui a gente sabe. Mas a gente sabe sabendo. A gente não sabe sentindo. A gente sabe na teoria de tudo isso. Ah, mas não está falando nada além de tudo que eu já sei. E do que você executa? Estou falando alguma coisa diferente? Entende que a gente precisa ser sempre lembrado, sempre trazer a nossa consciência de que a nossa melhora, a nossa mudança, o nosso plantio é a nossa escolha diária. É todos os dias. Tem uma frase de Freud que diz: se o sofrimento realmente ensinasse, o mundo seria povoado apenas por sábios. A dor não tem nada a ensinar a quem não encontra coragem de ouvi-lo. É profundo, né? A dor não vai nos ensinar nada aquilo que a gente estiver vivendo se a gente entrar num processo de querer se agarrar no sofrimento, de querer reclamar e não ouvir o que ela quer dizer. Da mesma forma que o nosso corpo fala,
o tempo todo, as nossas dores, sejam elas físicas, emocionais, elas também falam com a gente. E às vezes está tudo bem, é só uma dor física, você chutou uma festa e seu dedão está doendo. O que aquela dor está dizendo? Preste atenção quando você anda. Não anda mexendo no celular ou olhando para o nada, anda olhando para o chão, daí você não chuta a pedra. Ela não quis te dizer alguma coisa? Quis. E eu estou falando de um simples chutar de pedras. Tem tantas outras dores. Nossa, mas olha, eu devo ter sido muito má para estar vivendo tudo isso. Não é questão de ter sido mal, de ter sido bom. É questão das escolhas que nós fizemos para nos melhorarmos. Entende? Vocês acham que Chico Xavier era uma pessoa má para viver da maneira que ele vivia? Não, ele era uma pessoa boníssima. Um espírito extremamente elevado, que fez a escolha de vir e viver daquela forma, de doar tudo que tinha para a caridade, sendo que ele podia ter escolhido ter uma vida milionária. Mas foi uma escolha. Quando nós entendemos que nós escolhemos ou estamos escolhendo, a gente olha e fala assim: se eu disse que eu era capaz, agora eu vou dar conta. Vai lá e segue. Entende? Toda vez que algo de ruim acontecer em sua vida, tem 3 perguntas que você pode se fazer. Eu controlo isso? Se você controla, não coloque emoção. Vá lá e resolva com a razão. Por que não colocar emoção? Porque se é ruim e você vai resolver, a emoção das coisas ruins que nos acontecem normalmente não são boas. Então, se você coloca a emoção, vai te atrapalhar. Use a sua razão, se você pode controlar isso. Vá lá e resolva. E deixe fluir. Não culpe ninguém, não busque culpados para essa situação. Se permita resolver e prosseguir. Quando nós entramos nessa linha de entendimento, a gente entra num processo de ser livre. Eu sou livre. Eu entendo que eu posso escolher. Se não controla, mas tem influência sobre isso, como? De que forma? Deixa eu pensar num exemplo. Algo de ruim que aconteceu foi através de atitude de alguém que você é muito próximo e você tem acesso a essa pessoa para estar chegando e conversando com ela para que exista uma valorização da boa convivência para que as coisas melhorem. Também não coloque emoção. Utilize a razão. Vá lá e converse. Porque se você colocar a emoção e tiver influência, você vai brigar com uma pessoa fatalmente. E não é isso que nós queremos na vida. Isso se chama nosso crescimento. Agora, se você não tem controle e não tem influência sobre o que está acontecendo, respire fundo. Diga para você mesmo: está tudo bem. Vou viver o que tiver que viver, porque isso também passará. Isso se chama processo de evolução. Mude sua fala, sua postura. Isso muda sua vibração e tudo que você atrai para a sua vida. Espiritualmente falando aqui, todas as vezes que nós vibramos baixo, nós já sabemos o que vai acontecer, né? Quem nós vamos atrair? Encarnados e desencarnados na mesma vibração. A gente dá conta? É bom para a gente? Né? Ah, mas eu não me percebo. Comece a se perceber. Está vibrando aqui? Respira, retoma. Porque quando nós vibramos melhor, nós atraímos melhores energias. Nós atraímos pessoas encarnadas e desencarnadas com uma vibração melhor também. E não é isso que a gente quer para a nossa vida?
você estiver vibrando sempre o seu melhor e um momento ou outro você escorregar, lembra que você tem sintonia com essa energia boa? Quando você escorrega, só você olhar e falar, opa, me ajuda. Você vai ter ali o suporte para voltar no mesmo padrão vibratório da sua vida. Lembre-se que o cérebro não entende somente as afirmações da vida. E quantas vezes, quando eu falo de vibrações baixas, sem a gente perceber, a gente se coloca nela, nas nossas próprias respostas. Às vezes está tudo difícil, alguém pergunta para você, está tudo bem? Está bem nada. Olha você baixando mais a sua vibração. Tá certo que você não está bem, em algum momento você vai precisar conversar com alguém. Para isso existem as casas espíritas, para isso existe o atendimento fraterno, para melhorar a sua energia existe o passe, para você entender o que acontece existem os estudos, a gente tem tudo isso à disposição. E no atendimento fraterno, está tudo bem você chegar e falar, eu não estou bem, ali é o lugar certo. Mas não sair dizendo para todo mundo o tempo todo e vibrando cada vez mais nessa sintonia. Então, quando alguém lhe perguntar como você está, não diga que está doente, diga que está se curando, porque isso lhe leva e lhe permite a esse processo. Não diga que você está com problemas, diga estou superando obstáculos, porque energeticamente você atrai essa superação. Não diga que você não sabe o que fazer. Diga, estou a caminho das soluções. Isso lhe libera para ir até elas. Não diga, estou cansado. Diga, estou recarregando as minhas energias, porque isso abre os campos para você recebê-las. Não diga, estou com medo. Diga, estou recuperando a minha coragem. Isso destrava os seus passos. E olha que eu já destravei um passo meu com essa frase, viu? Tipo, estou recuperando a minha coragem. E quantas coisas o medo nos impede de fazer? Nos paralisa. Você caminha em direção às suas palavras e vibra no que fala. Mude a sua fala. Isso muda seu pensamento, que muda a sua vibração, que muda e melhora a sua energia e que te proporciona uma maneira de lidar com as colheitas de uma forma melhor, seja ela qual for, mesmo as colheitas mais difíceis. Porque lembra que onde você vibra é onde você está. Então, se você está vibrando aqui, independente do que aconteça, você pode até balançar, mas você vai se manter aqui. E olhar de uma forma mais clara para buscar uma solução mais rápida, um entendimento melhor, para você viver melhor. Sabe? Quando a gente fala dessas duas vibrações, das energias, não é uma delícia quando a gente passa pelo passe? Não é a coisa mais gostosa, gente, que você senta ali assim, ó, parece que sai um peso, a gente não parece, sai mesmo. Por quê? Porque você está vibrando nessa crença de que vai receber tudo isso e isso permite que essas energias cheguem até você. Só que o quanto isso vai durar em você quando você puser o pezinho da porta para fora, depende só de você. Sabe, é aquela garrafinha com água que ela vai acabando, se você encher de novo ela está cheia, se você deixar acabar, acabou. Quantas vezes a gente deixa acabar? Mais que isso. E quando a gente entra no processo contrário? De em vez de abrir o nosso coração para receber boas energias, a gente abre o nosso coração para lamentar, para reclamar e para permitir que essas mesmas vibrações cheguem até a gente. Tudo isso não é uma receita.
mesmo porque o Espiritismo não lhe dita regras, somente aprimora o nosso conhecimento. Somos livres e só a maturidade pode nos auxiliar nas boas escolhas. Mas o esclarecimento que o Espiritismo nos traz mostra que não somos vítimas de nada, e sim estamos em uma oportunidade chamada vida aqui na Terra. Você pode o que quiser, porém nem tudo lhe convém. Você é livre e responsável pelo que faz, o que quer dizer semeadura livre, colheita obrigatória. Nem sempre nessa jornada na nossa vida vai cair da gente as melhores sementes. Lembra que a gente é imperfeito? Lembra que a gente sente raiva, que a gente fica magoado, que a gente fica triste, que a gente tem medo, tem tanta coisa que a gente sente, né? Só que lembre-se também que as sementes que brotam são aquelas que você rega. Caiu de você, respira, retoma e começa a plantar melhor. E quando vê essa sementinha ali, vai lá, arranca como erva daninha e joga fora, para ter espaço para as boas sementes crescerem e serem cultivadas. Afinal, é o seu solo, é a sua vida, é as suas escolhas. Passamos por todas as loucuras e muitos problemas na vida. O problema real é a gente ficar na loucura ou agarrado às dores, que daí sim nós temos o problema. Deus quiser é uma forma que a gente usa de desvincular da nossa responsabilidade, dizendo: quando Deus quiser, vai dar certo. Quando Deus quiser, as coisas vão acontecer. Deus quer que tudo dê certo. Deus quer que tudo de bom aconteça. Mas a nossa parte só depende de nós. Ninguém vai poder fazer por nós. A gente não pode esquecer disso nunca. Às vezes a gente se sente tão perdido. Quando você se sentir perdido, pare e olhe à sua volta. Veja as pessoas, as vibrações, a energia. Você vai saber onde você está. Você vai saber como você está vibrando, o que está acontecendo e se é bom para você permanecer ali. Existem pessoas na nossa vida que a gente ama e é muito bom conviver. Existem outras que a gente ama, mas a gente precisa em algum momento de uma distância amorosa. E é por amor mesmo. É para não adquirir mais dívidas, é para poder respirar, é para poder em algum momento retomar e ser mais leve, mais suave. A gente fica brigando tanto por coisas que só vão trazer consequências. Amor também é às vezes dizer: olha, até aqui você para, daqui para frente a gente continua. Isso faz toda a diferença. Existe uma loja que se chama a Loja da Felicidade. Quando você entra, é sempre muito bem atendido por uma feliz senhora, aqui hoje representada por mim, tá? Se perguntar o que ela vende, ela vai lhe dizer que de tudo que uma pessoa precisa para ser feliz, e é de graça, acredita? Normalmente, quem entra se empolga e vai logo pedindo amor, saúde, sabedoria, respeito, generosidade, paciência, justiça. Afinal, é tudo de graça, né? O que você pediria? Pensa aí. Pede, é de graça. Ela então ouve atentamente e prepara o embrulho. E esse é pequenininho, tão pequeno que cabe na palma da mão. As pessoas, ao receber o pequeno pacote, ficam confusas. Como que tudo isso que eu pedi cabe aqui na minha mão? Que você pensou e pediu cabe na sua mão? Aí, a feliz senhora completa com uma fala: aqui, na Loja da Felicidade, não oferecemos frutos, oferecemos sementes.
Agora está nas suas mãos. Adube, regue, nutra. Só então você poderá colher os frutos. Ó, a intenção minha hoje era, mesmo com toda essa reflexão que mexe com a gente de forma pesada, e espero que vocês tenham me ouvido com um coração bem amorosamente, está aqui para vocês. Tá? É assim. Pegue quantas sementes você quiser, leve para o seu coração, plante, cultive, regue, permita elas brotarem. Ah, faça mais. Leve um pouquinho para os outros também. Entregue para quem você encontrar no seu caminho as melhores sementes escolhidas por você. O que ele vai fazer com ela já não é mais problema seu. Da mesma forma que eu estou entregando com todo o meu coração para vocês hoje. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para o coração de vocês essa noite. E como eu digo sempre, se hoje, com a minha mensagem, eu tiver conseguido chegar a um só coração, eu posso dizer muito, muito obrigado, Senhor, por hoje, missão cumprida. Que assim seja. Mas se forem 2, 3, 4, 5 corações, a gente está aceitando, porque pedir está tudo bem. Um beijo para vocês. Muito obrigada por me ouvir. Eu tenho certeza que você plantou sementes em todos os corações. Mas, como você mesma disse, agora é a responsabilidade de cada um cuidar delas para que elas germinem, cresçam, né? E possam ser multiplicadas, né? Como você multiplicou aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Nós vamos agora passar a segunda parte do trabalho, que é a filoterapia. Aqueles que desejarem, né, passar pela câmara de passe, podem aguardar sentados. O Cristiano irá conduzir-nos. Como eu falei no início, nós pedimos que seja conservado o silêncio aqui dentro do salão para o trabalho dos passistas e dos companheiros espirituais que estão aqui entre nós, né? Então, que a gente possa permanecer envolvido nessa energia respeitosamente. E aqueles que não puderem aguardar, né? Só sair daqui por essa porta. Então, para que a gente possa passar então na segunda parte, peço a todos que novamente elevemos o nosso pensamento, nos coloquemos de forma receptiva, para agradecermos os momentos que aqui passamos, para agradecermos as palavras amorosas e instrutivas da nossa companheira Beth, que elas façam morada em nossos corações e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, pois com certeza será mais suave se nós colocarmos em prática o que aqui ouvimos, que possamos dividir com aqueles que caminham conosco tudo de bom que recebemos, que sejamos canais de luz aonde estivermos, porque é isso que Deus espera de nós. Muitas vezes nós ficamos passivos, esperando que a espiritualidade resolva toda a nossa vida, transforme tudo ao nosso redor, quando na verdade esse poder está em nossas mãos. Nós somos os canais para que tudo em torno de nós e dentro de nós possa ser melhorado. Então, contando com o auxílio da espiritualidade e com o nosso empenho próprio, que possamos transformar isso em realidade e tenhamos uma vida cada dia mais tranquila, mais suave e mais espiritualizada. Que assim seja.